vê o início e vê o fim, tem uma visão ampliada, né? E nós devemos confiar nisso. A resposta da parte do Senhor para Jeremias, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 12 de Jeremias, versículo 5, na segunda parte. Na primeira parte ele diz, né? Jeremias, se você se cansa apostando corrida com homens, quem dirá quando você apostar corrida com cavalos? Aqui o Senhor está dizendo, Jeremias, olha só, o meu plano para você é que você corra com cavalos, é que você vá além, é que você supere as suas expectativas, né? E na parte final ele diz lá o quê? Se você não se sente seguro numa terra de paz, como é que vai conseguir viver nas matas do Rio Jordão? Aqui Deus está falando o seguinte para Jeremias, Jeremias, olha só, a tua situação vai piorar, tá? A tua situação vai piorar. Se você não se sente seguro nesse momento de paz, quem dirá quando você tiver que correr para o meio do mato? Você vai ter que correr, você vai ter que fugir, Jeremias. As pessoas vão querer te matar. E Jeremias já sabia disso, irmãos. Jeremias já sabia disso. Na minha Bíblia está na mesma página, mas no capítulo 11, versículo 21, Jeremias orando ao Senhor, ele diz, os homens de Anatote querem me ver morto. Disseram que se eu continuasse a pregar em nome de Deus, eles me matariam. Deus já está falando, Jeremias, você vai ter que fugir desse povo que quer te matar. A situação vai piorar. Mas o meu plano para você é que você corra com os cavalos. No versículo 6, meus irmãos, aí no capítulo 12, né, ele diz, até os seus irmãos, gente da sua própria família, são traidores. Todos eles criticam você pelas costas. Não confie neles, ainda que venham com conversa de amigo. Deus está falando o seguinte para Jeremias, Jeremias, olha só, você vai ser traído pelos da sua casa. Você vai ser traído pela sua família. Só que o meu propósito para você, Jeremias, é que você corra com os cavalos. Eu quero que você supere as suas expectativas. É esse o meu plano para você. É essa a minha visão para você. Né? Interessante, meus irmãos, que Deus tem uma forma muito peculiar de agir, né? Dentro da pedagogia é a ciência que estuda o aprendizado, né? Dentro da pedagogia de Deus, um item recorrente é a provação, é a dificuldade, é a tribulação. Deus usa as dificuldades para nos moldar. Por vezes a gente não consegue enxergar a finalidade daquilo, né? Hoje na classe eu até dei um exemplo, acabei de ler o livro do Max Lucado, Sem Medo de Viver, isso mesmo. E ele diz no livro que às vezes a gente não encontra, né, respostas para os nossos sofrimentos, mas a gente tem que pensar o seguinte, é o exemplo que ele dá. Para que um feto dentro da barriga quer um nariz? Para que ele quer um nariz? Tem alguma finalidade para ele o nariz? Para o feto? Não. Para o feto não é isso? Ele não está respirando dentro da barriga. A finalidade dele vai ser para quando ele nascer. Não é verdade? Então, algumas provações que nós passamos na nossa vida, nós não encontramos respostas aqui. Por quê? Porque Deus está nos moldando para quê? De repente, para a vida futura, para a vida eterna, né? Então, ainda que a gente não enxergue a dificuldade, enxergue a razão, o porquê da dificuldade, nós devemos confiar no Senhor. O plano dele é que nós venhamos a correr com os cavalos, né? Lá em Jó, capítulo 36, versículo 15, diz assim, mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Interessante, meus irmãos, que essa palavra aqui é uma palavra trazida por Eliú. Eliú foi um dos amigos de Jó que falou besteira pra caramba, mas essa passagem aqui dele, ele falou a verdade. Deus usa as dificuldades para nos moldar, né? Para nos moldar. Ele usa as dificuldades para abrir os nossos olhos. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. O que Pedro está querendo dizer? Olha só, essas dificuldades que vocês estão vivendo, elas fazem parte do plano de Deus.
Muitas das vezes, meus irmãos, a gente acha que a dificuldade na nossa vida é consequência do pecado. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes sim, tá, irmãos? Porque em matéria de pecado nós somos pós-graduados, não é verdade? Em matéria de pecado é com a gente mesmo. Então, às vezes a gente colhe as consequências dos nossos pecados, sem dúvida. Mas nem sempre a dificuldade na sua vida representa um erro da sua parte. Muitas das vezes pode ser Deus querendo provar a sua fé, querendo que você corra com os cavalos, querendo que você supere as suas expectativas, né? Te dê a visão além do alcance, o olho de Tandera. Quer assistir até, como é que é? Thundercat, né? É do meu tempo, não é do tempo da galera aí. Mas, né? O olho de Tandera, a visão além do alcance, a visão além do alcance. Salmos 71, versículo 20 diz: Tu me tens feito passar por aflições e sofrimento, mas me darás força novamente e me livrarás da sepultura. Meus irmãos, Deus não dá provações além daquilo que nós podemos suportar. Deus sabe, Deus não conhece. Ele nos fez. Então Ele não vai permitir que você passe por uma dificuldade maior do que você possa suportar. E Ele vai trazer, no tempo oportuno, a salvação, né? Em Daniel, capítulo 12, versículo 10, essa parte aqui é o anjo Miguel, né, falando a respeito do final dos tempos. Diz assim: muitos serão postos à prova e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Meus irmãos, o que nós temos que pedir ao Senhor no momento em que passamos por alguma dificuldade é discernimento. Discernimento para aprender. A dificuldade é uma ótima oportunidade para aprendermos. Para aprendermos, assim como o apóstolo Pedro disse lá, né? Assim como o fogo refina o ouro, não é isso? Nós estamos sendo moldados, purificados. Meus irmãos, a provação também é um ótimo momento para nós ouvirmos a voz do Senhor. É interessante, eu mencionei isso aqui já algumas vezes na minha classe, né? Lá no livro de Jó, e em matéria de sofrimento a gente pensa logo em Jó, né? Lá no livro de Jó, no capítulo 38, versículo 1, Deus fala com Jó, e Deus fala através do quê? Do meio do quê? Fala, Natália. Da tempestade. Da tempestade. Deus fala com Jó do meio da tempestade. Por quê? Porque ele estava na tempestade. Os PGs da nossa igreja estão fazendo um estudo também no Evangelho de Marcos, estamos acompanhando aí o pastor, né? E passamos, né, na semana passada falávamos sobre quando Jesus acalma a tempestade. E é interessante que muitas das vezes você acha que você está sozinho na tempestade, né? Mas não. Os discípulos de Jesus estavam na tempestade cumprindo a ordem do Senhor e Jesus estava com eles ali. Então a dificuldade, meus irmãos, ela não representa a ausência de Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus falou com Jó do meio da tempestade. A dificuldade é uma ótima oportunidade para ouvirmos a palavra do Senhor, para ouvirmos aquilo que Deus quer falar conosco. Em Eclesiastes 7,3 diz: a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Olha que maravilhoso, irmãos. Estamos estudando agora Eclesiastes, né? E o comentarista da revista falou que em algumas passagens o sábio, né, o Coelete, até comentaram na classe: quem é esse tal de Coelete? Coelete é a transliteração de pregador, né? Então o Coelete, às vezes ele oscila de humor, né? O comentarista da revista mencionou isso. Pois é, mas aqui ele não está oscilando, não, ele está falando uma grande verdade. A tristeza é melhor do que o riso, porque a tristeza, o semblante fica, né, borocochô, me perdoem aqui a expressão, né, fica xoxo, mas o coração fica compreensivo. Meus irmãos, existem palavras da parte do Senhor que nós só ouvimos quando nossos olhos estão marejados. Nós só ouvimos quando nós estamos calados, chorando. Quando a gente está falando, está discutindo com Deus, a gente não consegue ouvir. Na bonança, de repente, você não ouviria. Então, a dificuldade é uma ótima oportunidade para você enxergar a vontade do Senhor, ouvir a palavra do Senhor para você. A dificuldade também, a pedagogia de Deus envolve sofrimento, como nós falamos, né? Envolve também renúncia.
Quando você se coloca dentro dos planos do Senhor, você pede para Deus para Ele fazer na sua vida a vontade dEle, você tem que fazer uma série de renúncias. Isso é imprescindível, imprescindível.